Competente ou incompetente? Este é o tema de hoje, pensando nas 121, poxa, avancei, nas 21 indispensáveis qualidades de um líder. Competência, já falamos sobre caráter, carisma, vou pegar uma cola aqui, né? Caráter, carisma, comprometimento, comunicação e competência. Vamos aí exercitar mais a mente para lembrar. Caráter, carisma, comprometimento, comunicação e competência. E hoje, então, vamos falar sobre competência. Se você a construir, eles virão. Então, quando você se põe a fazer algo e faz com todo afinco, com coragem, verdade, dedicação, agindo diariamente, as pessoas se aproximam. O resultado vem. A competência vai além de palavras. Esse é um tema que vem sempre sendo repetido. O caráter é além de palavras, a comunicação é além de palavras, a competência vai além de palavras. Consiste na habilidade do líder de expressá-la, evidenciá-la e aplicá-la de tal modo que os demais reconheçam que o líder está ciente da sua própria competência e que eles desejam segui-lo. Palavras do John Maxwell. E John Gardner, escritor, disse o seguinte: a sociedade que despreza o mérito do trabalho do encanador por ser uma atividade humilde e tolera má qualidade na filosofia por se tratar de uma atividade enaltecida, não terá bons encanamentos e tampouco boa filosofia. Nem nos canos, nem nas suas teorias são capazes de conter a água. Competência vai além das palavras. O personagem, ou a figura, o que ele traz, coloca em destaque é Benjamin Franklin, que se considerava um cidadão comum, tinha 16 irmãos e era filho de um comerciante, um fabricante de velas, longe de ser rico. Teve uma infância normal, frequentou a escola por apenas 2 anos e aos 12 foi aprendiz de um de seus irmãos no ramo gráfico. Atentou? Ele foi aprendiz de um de seus irmãos no ramo gráfico. Vou saltar uma parte da história, porque vocês já estudaram também essa história de Benjamin Franklin em algum momento da vida. Se não, fica a dica para procurar. E vou pular para o que é o seguinte. Ele se distinguiu em tudo que fez por 7 décadas. E quando abriu seu próprio negócio em 1726, as pessoas achavam que na Filadélfia não haveria espaço para alta gráfica. Mas Franklin logo se tornou conhecido por ser o gráfico mais habilidoso e ativo da cidade. Entretanto, aquele comerciante da Filadélfia, não se contentava apenas com essa realização. Ele era curioso e buscava continuamente meios de aperfeiçoamento de si e dos outros. Por isso, ele expandiu as suas atividades para a literatura. Fez alguns trabalhos, entre eles o Poor Richard Almanac do pobre Ricardo. Também viajava com frequência, inventou inúmeros itens como o catéter e as lentes bifocais. Como viajava com frequência pelo Oceano Atlântico, assumiu a responsabilidade de mapear a corrente do Golfo. E sua atitude para com a vida revela-se em um aforismo que ele escreveu para seu almanaque. Não esconda seus talentos, foi para usá-los que eles foram feitos. De que serve um relógio de sol na sombra? Normalmente, Franklin era conhecido por suas habilidades. Às vezes, porém, tinha de deixar sua competência falar por si mesma. Numa época em que trabalhava com implementos agrícolas, ele descobriu que o gesso fazia os grãos e a grama crescerem melhor. Olha o que ele fez. Mas teve dificuldades em convencer seus vizinhos sobre a descoberta. Então, o que ele fez? Quando chegou a primavera, foi a um campo perto de uma estrada, cavou com as próprias mãos alguns buracos em forma de letras, colocou gesso nos sulcos e depois espalhou sementes por todo o campo.
Nas semanas seguintes, quando as pessoas passavam pela estrada, podiam ver letras verdes crescendo de forma mais exuberante do que o restante do campo. As letras formavam a simples frase: aqui se usou gesso. E todos então entenderam a mensagem. Para você convencer alguém ou para você dar a sua mensagem de forma efetiva e que surja efeito, você precisa ter competência. E a competência vai além das palavras. Precisa de ação. Qual a base, qual a fundamentação para a competência que ele traz? Ele diz que todos nós admiramos pessoas que demonstram competência, claro, né? Sejam exímios artesãos, atletas de projeção mundial, sejam empresários bem-sucedidos, mas na verdade você não precisa ser Fabergé, Michael Jordan ou Bill Gates para se destacar na área de competência. Se você deseja cultivar essa qualidade, eis o que precisa fazer. E lá vem então os 5 tópicos dessa vez que abordam a fundamentação da competência. Primeiro, esteja pronto para agir. Em síntese, pessoas altamente competentes dão um passo adiante. Não faz apenas aquilo que é sugerido ou que é mandado, mas se ela for competente, independente da posição, ela dá um passo adiante. Não apenas fisicamente, mas elas estão prontas para entrar no jogo todo dia, a hora que precisar. E independente de como se sintam, de que circunstância enfrentam ou de quão difícil se espera que seja o jogo. Segundo, continue melhorando. Como Benjamin Franklin, toda pessoa altamente competente sempre busca aprender, crescer e melhorar. Fazem isso perguntando por quê. Afinal, aquele que sabe como sempre terá um trabalho, ao passo que aquele que sabe o porquê sempre será o chefe. Então, a diferença entre saber o como e o porquê. Você vai ser aquele que terá um trabalho ou você vai ser aquele que vai ocupar o lugar do chefe. Terceiro, conclua com excelência. Nunca conheci uma pessoa considerada competente que não concluísse as coisas com excelência. Começou, termine. Trabalhar dentro de um elevado padrão de excelência é sempre uma opção, um ato volutivo. Como líderes, esperamos que os membros de nossa equipe concluam quando lhes passamos a bola. Eles esperam isso e muito mais de nós como os líderes. Líderes não precisam fazer tudo, não têm que fazer tudo. Eles precisam trabalhar, entender como trabalhar como equipe, para que possa delegar e assim, então, ter uma conclusão excelente do seu trabalho. 4. Realize mais do que o esperado. Pessoas altamente competentes sempre vão além. Para elas, bom o bastante nunca é suficiente. Vale lembrar aquilo, né, de que média é medíocre. Estou na média, tá na média do medíocre. E vale lembrar aqui que nós somos a média daqueles com que nós mais convivemos. Pelo menos os 5 ou 6 com que nós mais convivemos. Eles estão na média, estão todos medíocres. Então, para você precisa se destacar e saber o que você quer saber, onde você quer chegar, para que você haja e faça mais do que lhe é proposto. Líderes não se podem permitir esse tipo de atitude. Precisam estar dispostos a fazer o trabalho e até mais continuamente. Então, ele fala se referindo a pessoas altamente competentes sempre vão além. Para elas, o bom bastante nunca é suficiente. E no livro Men in the Midlife Crisis, Jim Conway escreve que algumas pessoas sentem o enfraquecimento da necessidade de ser um grande homem, um sentimento crescente de simplesmente vamos fazer o melhor que pudermos. Oi, Tânia. E então, o 5º ponto. Inspire as pessoas. É outra coisa que ele sempre vem colocando também, né? O líder precisa inspirar as pessoas, porque os seus liderados, muitas vezes voluntários, vão se sentir motivados e engajar para que a obra seja completa. Líderes altamente competentes fazem mais do que atuar em alto nível. Eles inspiram e motivam sua equipe a fazer o mesmo. Algumas pessoas confiam
apenas nas habilidades relacionais para sobreviver, ao passo que os líderes eficientes combinam essas habilidades com alta competência para elevar em sua organização os níveis de excelência e influência. Então, eis a pergunta: qual desses 5 itens que envolvem a competência você tem desenvolvido como líder? Está sempre pronto para agir? Continua melhorando? Tem a proposta e a filosofia de sempre melhorar, nunca estar na média? Conclui os trabalhos com excelência? Realiza mais do que o esperado? E tem inspirado pessoas? Esses são 5 pontos. E a reflexão, então? Qual é a sua posição? São geralmente questionamentos que ele traz. Qual é a sua posição quando se trata de concluir um trabalho? Você se dedica inteiramente às coisas com entusiasmo e as executa no nível mais elevado possível? Ou às vezes, bom bastante é suficiente para você? Se for isso, está na base do médio e do medíocre. Ao pensar em pessoas competentes, na verdade, você está considerando apenas 3 tipos de indivíduos. Eu estou com maneira de fazer assim, 3. 3 tipos de indivíduos. Aqueles que conseguem perceber o que precisa acontecer, aqueles que podem fazer acontecer e aqueles que podem fazer as coisas acontecerem quando realmente são importantes. Então, não é apenas fazer acontecer, mas fazer acontecer quando elas realmente são importantes. E quanto à sua profissão, em que ponto você tem um desempenho coerente? Você é um pensador, um empreendedor ou um jogador contido? Quanto melhor você for, maior será seu poder de influência sobre sua equipe. Ei, Vitória! E agora vem então o reforço. Para melhorar sua competência, veja os pontos a seguir. Primeiro, concentre-se no jogo. Se você estiver desligado mental ou emocionalmente do seu trabalho, é hora de reengajar-se. Essa é uma das ênfases que eu dou nessa etapa que eu estou me dedicando a trabalhar com líderes. Trabalhar as emoções, busca realmente de cura emocional. Então, e tenho visto pessoas com resultados lindos. E precisa lembrar que não é somente aquele momento em que a gente está trabalhando, mas continuar com tudo que aprende, porque é isso que vai dar qualidade, vai manter a qualidade de vida. Primeiro, dedique-se novamente ao seu trabalho. Determine quanto de sua atenção você deve dedicar a ele. E segundo, descubra por que se desligou. Você precisa de novos desafios? Há pessoas que se enfadam, que se entediam facilmente. Então, é interessante buscar a causa desse tédio, qual é que foi. Tem cura para isso. Está em conflito com seu chefe ou com os colegas? Ou consigo mesmo? Você não consegue dar continuidade ao trabalho? Identifique a fonte do problema e crie um plano para solucioná-lo. O segundo ponto de reforço, redefina o padrão. Eu gosto de dizer redirecione a rota. Redefina o padrão. Se seu desempenho não está em um nível coerentemente elevado, reexamine seus padrões. Está se esforçando muito pouco? Você executa suas tarefas com pressa e sem cuidado? Se for assim, aperte o reset mental e defina expectativas que exijam mais de você mesmo. E o terceiro ponto de reforço, descubra 3 formas de melhorar. Ninguém se mantém em um processo de melhoria constante sem ter intenção de fazê-lo. Então, é preciso ser intencional, não apenas fazer, mas saber o porquê você está fazendo alguma coisa, porque é isso que é o papel de um líder, é o comportamento de um líder. Faça uma pequena pesquisa e descubra 3 coisas que você pode fazer para melhorar suas habilidades profissionais. Depois, dedique tempo e dinheiro para colocá-las em prática. E a tarefa do dia? Ele traz uma história. Há pouco tempo, li um editorial na Texas Business que dizia: somos de fato a geração perdida, buscando a rota mais rápida para lugar algum, olhando sempre para os indicadores financeiros. Este é o único padrão que reconhecemos. Não temos crenças firmes nem limites éticos. Isso é forte. Não temos limites éticos nem crenças firmes. Você é tão bom quanto seus padrões pessoais. Quando foi a última vez que você deu o seu melhor na realização de uma tarefa?
mesmo ciente de que ninguém, além de você, ficaria sabendo disso. Então, competência é mais do que palavras. E para desenvolver a competência é necessário agir, é necessário estar pronto para agir, à disposição, é necessário continuar melhorando, é necessário concluir com excelência aquilo que começou, é necessário realizar mais do que o esperado, é necessário inspirar as pessoas. Esses foram então os 5 pontos. Lembrando que você, como líder, pertence a um desses 3 grupos. Os que conseguem perceber o que precisa acontecer, os que podem fazer acontecer e os que podem fazer as coisas acontecerem quando realmente é importante. E, finalmente, concentre-se no jogo, redefina o padrão e descubra as formas de melhorar. Contribuiu para vocês com alguma coisa? Algum ponto que ficou aí martelando? Se martelou é porque existe a necessidade de mudança. E essa então foi a nossa 5ª reflexão sobre as 21 qualidades indispensáveis de um líder. Então temos 21 dias no total, dos quais já foram 5, e nós vamos então continuar todos os dias. Não tem um horário marcado para fazer isso aqui, mas fica gravado e você pode rever de novo. Vitória, como vai? Tânia, como vai? Espero que estejam bem e desejo que 2023 seja um ano, continue sendo um ano lindo para vocês. Em ser esse lindo e ter achado lindo, falar isso do lindo, que seu ano seja lindo. E que hoje foi um dia bem diferente porque fez um sol maravilhoso de sentar lá fora, deitar na grama até e aproveitar a vitamina D natural. Como foi aí para vocês? Então, aproveitem para redirecionar a rota nesse momento aqui agora, né? Quando se dá para, na Europa, fortalecer as energias naturais. Uma boa noite, eu volto amanhã, talvez nesse mesmo horário, ou mais cedo, não sei, mas estaremos aqui para falar sobre a 6ª competência sexta qualidade indispensável para a vida de um líder, para um bom líder. Uma boa noite, obrigada por ter estado aqui e obrigada a você que vai ver mais tarde. E deixa um comentário se gostou, se não gostou, se contribuiu, se não contribuiu. E também sobre temas que eu gostaria de ver aqui. Tchau.